possibilidade de reparação civil pela violação do princípio da boa-fé objetiva nas relações familiares. Felipe Cunha de Almeida. Resumo: este artigo analisou a boa-fé objetiva e suas implicações nas relações familiares quando descumprida. 1. Introdução. O Código Civil, como veremos mais adiante, na parte do direito de família, apresenta e prevê uma série de deveres aos integrantes dos entes familiares, tais como fidelidade recíproca entre os cônjuges, lealdade entre os companheiros, criação e educação filhos, como alguns exemplos, que logo serão trazidos nos textos da lei. Já a Constituição Federal é expressa, também, no tocante à proteção da família, art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Em nível de responsabilidade civil, a Carta também faz previsão e, inclusive, em nível de direitos fundamentais, acerca da reparação dos danos imateriais. Das breves premissas acima, visto que o ordenamento impõe uma série de deveres às pessoas, sendo que o foco deste artigo será a análise de alguns deveres previstos pelo Código Civil, no tocante ao direito de família, vamos então enfrentar as seguintes questões, tendo como norte o princípio da boa-fé objetiva e os deveres antes mencionados. Violaria o princípio da boa-fé objetiva a traição, o abandono afetivo, por exemplo. Se a resposta à primeira questão for positiva, caberia uma segunda indagação, no sentido de reparação por danos imateriais. Bem, sobre essas questões é que surge então o presente artigo, que une direito de família, o princípio da boa-fé objetiva e a responsabilidade civil, em sede de descumprimento de alguns dos deveres pessoais que impõe o direito de família. Paulo Lobo assim leciona sobre a boa-fé objetiva. É regra de conduta das pessoas nas relações jurídicas, principalmente obrigacionais. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente nesses depositam. Confia-se no significado comum, usual, objetivo da conduta ou comportamento reconhecível no mundo social. A boa-fé objetiva importa conduta honesta, leal, correta. Da proteção constitucional e infraconstitucional à família, percebemos que o ordenamento impõe uma série de deveres, como já referido. Judite Martins Costa, por sua vez, aponta para a boa-fé objetiva no direito de família. Não é por escapar à seara patrimonial que o direito pessoal de família está isento de manifestações da boa-fé objetiva. Rolf Madaleno, por sua vez, nos ensina que o direito de família atual, tendo como destaque o papel da Constituição Federal, não é mais palco de um direito engessado, hierarquizado e discriminatório, sendo que os integrantes das famílias disputam espaços próprios de crescimento e de realização de suas personalidades, convertendo-se para o futuro em pessoas socialmente úteis. O mestre aduz que o princípio da dignidade da pessoa humana e sua relação com os direitos fundamentais. Expressa a seguinte noção: no conteúdo de fundamental está embutida a ideia de situação jurídica essencial à realização da pessoa humana. De modo que, se o direito de família é constituído por um complexo de normas, que regulam, por exemplo, a celebração do casamento, a união estável, a relação entre pais e filhos, como leciona Maria Helena Diniz, o estudioso do direito deve analisar se existem consequências decorrentes da violação daquelas normas, em atenção à ofensa a direitos de personalidade, pela violação, também, do princípio da boa-fé objetiva.
2. Boa-fé objetiva. Menezes Cordeiro, em seu magistral estudo sobre a boa-fé no direito civil, ensina-nos desta forma. A boa-fé surge, com frequência, no espaço civil. Desde as fontes do direito à sucessão testamentária, com incidência decisiva no negócio jurídico, nas obrigações, na posse e na constituição de direitos reais, a boa-fé informa previsões normativas e nomina vectores importantes da ordem privada. As figuras de ponta da civilística estão-lhe associadas, a culpa na formação dos contratos, o abuso do direito, a modificação das obrigações por alteração das circunstâncias e a complexidade do conteúdo obrigacional. Clóvis do Couto e Silva aduz que o referido princípio apresenta diversos significados, dizendo que a doutrina diferencia estados subjetivos de consciência, ou seja, conhecimento sobre certas circunstâncias, bem como adquirindo direitos, como, por exemplo, a percepção de frutos. Em que pese o Código Civil de 1916 não ter feito menção expressa à boa-fé assim como ocorre com o Código Alemão, tal ausência não impedia que o princípio tenha vigência em nosso direito das obrigações, pois se trata de proposição jurídica, com significado de regra de conduta. O mandamento de conduta engloba todos os que participam do vínculo obrigacional e estabelece, entre eles, um elo de cooperação, em face do fim objetivo a que visam. Bruno Miragem, a seu turno, explica que o princípio da boa-fé constitui-se em um dos princípios basilares do direito do consumidor, assim como no direito privado em geral. Anderson Schreiber ressalta que a boa-fé objetiva resulta de padrões de conduta leal e confiável. Flávio Tartucci, a seu turno, leciona que desde a época dos romanos já se estudava sobre a conduta das partes, em especial sobre os negócios e contratos, e mais. Com o surgimento do justnaturalismo, a boa-fé ganhou no direito comparado uma nova faceta, relacionada com a conduta dos negociantes e denominada boa-fé objetiva. Da subjetivação saltou-se para a objetivação, o que é consolidado pelas legislações privadas europeias. Como visto, a observação e estudo do princípio da boa-fé objetiva é necessário e traduz verdadeira imposição às partes em determinada relação contratual, ou regida pelas normas do direito de família. Em termos legislativos, e em atenção ao Código Civil, apontamos 2 artigos de suma importância para este tópico envolvendo a boa-fé objetiva, os arts. 113 e 422. Álvaro Vilaça Azevedo, ensinando sobre a boa-fé objetiva, refere sobre a honestidade, a lealdade, segurança, que se devem os contratantes nas tratativas negociais, na formação, na celebração, na execução, cumprimento, e na extinção do contrato, bem como após esta. A seu turno, dentre as diversas funções que desempenha a boa-fé objetiva, Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Budin de Moraes, aduzem que a boa-fé exerce papel de fonte criadora de deveres anexos à prestação principal. Como visto, independentemente da relação jurídica que se está a tratar, obrigações, contratos ou direito de família, por exemplo, a lealdade, a transparência, a retidão, são condutas mais do esperadas, mas sim exigidas pelo ordenamento jurídico. 2.1 A boa-fé e sua relação com os deveres pessoais do direito de família. Na introdução deste artigo falamos em deveres previstos tanto pelo Código Civil como pela Constituição Federal. O estudioso do direito deve,
então, debruçar-se sobre o significado, alcance e finalidade de cada dever trazido pelo ordenamento e, caso inobservado, se existirá alguma consequência. No caso deste artigo, a eventual consequência diz respeito à reparação civil por ofensa a direitos de personalidade. Pois bem, Clovis Bevilacqua leciona que a lei é o direito objetivamente considerado, consequentemente é uma regra social obrigatória. Pablo Stolzi Galiano e Rodolfo Pamplona Filho, a seu turno, ensinam que o direito positivo é um produto da interação em sociedade, cuja existência depende ontologicamente do ser humano, uma vez que objetiva a solução de eventuais conflitos de convivência social. Por que razão os mestres apontam para a impositividade, como característica vital do direito, diretamente relacionada com o poder político que a emanou? Quando Norberto Bobbio, por sua vez, ensinou sobre o direito como regra de conduta, entendeu que o estudo deve ocorrer do ponto de vista normativo. E mais, a nossa vida se desenvolve em um mundo de normas. Acreditamos que somos livres, mas na realidade, estamos envoltos em uma rede muito espessa de regras de conduta que, desde o nascimento até a morte, dirigem nesta ou naquela direção as nossas ações. Miguel Reale, por sua vez, assevera que o território de determinado Estado se encontra sob a proteção e garantia do sistema de direito àquele inerente, formada através de um sistema de regras jurídicas de gradação diferente. Se o Código Civil prevê expressamente uma série de deveres, como estamos vendo, e justamente previstos no livro 4, do Direito de Família, título I, do Direito Pessoal, razão há para haver então uma força normativa, em termos de consequências de usa-violação, relativa então àqueles deveres lá previstos. Em se tratando de direito de família, como ensina Pontes de Miranda, aquele tem então, por objeto a exposição dos princípios jurídicos que regem as relações de família, quer quanto à influência dessas relações sobre as pessoas, quer sobre os bens. Mas, se falamos em deveres, a sua aplicação ou entendimento é diferente dentro do próprio direito civil, que atenta para certas peculiaridades, havendo distinção entre as obrigações, dada a gênese ou o ramo que tem. Assim, dever, para o direito das obrigações, não tem as mesmas especificidades, por exemplo, do que o dever para o direito pessoal, do direito de família. Fernando Noronha explica que não se mostra possível classificar em categorias gerais os fatos geradores das obrigações, eis que diversos e numerosos. Portanto, mais importante do que se buscar classificações, é procurar agrupar as inúmeras obrigações da vida real de acordo com a diversidade das funções que elas desempenham, porque é tal diversidade que implica especificidades no regime jurídico. Seguindo as lições do autor supracitado, de acordo com as suas funções, ou finalidades que visam alcançar, todas as obrigações em sentido técnico, que encontramos na vida real podem ser objeto de duas classificações fundamentais. A primeira faz a distinção entre o que chama de direitos de crédito, em dois grandes grupos: a obrigações não autônomas e autônomas, de acordo, conforme derivem, ou não, conforme estejam ou não ao serviço de relações jurídicas preexistentes à relação obrigacional, não autônomas pertencendo a outro ramo direito. Autônomas são as obrigações propriamente ditas, inerentes ao estudo do direito das obrigações. A segunda, a seu turno, guarda relação restrita com as obrigações autônomas. Estas, por sua vez,
são divididas em 3 categorias: 1. Obrigações negociais, 2. Obrigações de responsabilidade civil, e 3. Obrigações de enriquecimento sem causa. Assim, existem 3 categorias de interesse do credor, tripartidas conforme as categorias anteriormente referidas. Temos, então, obrigações em sentido estrito, e obrigações em sentido amplo. Sobre o direito de família, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald explicam se tratar de um conjunto de normas, princípios e regras jurídicas que regulam as relações decorrentes do vínculo afetivo, mesmo sem casamento, tendentes à promoção da personalidade humana, através de efeitos pessoais, patrimoniais e assistenciais. Das lições doutrinárias e trazendo uma série de deveres impostos pelo Código Civil, no âmbito do direito de família, vemos então que o art. 1566 impõe deveres entre os cônjuges e também para com seus filhos. Art. 1566. São deveres de ambos os cônjuges. E, fidelidade recíproca. Segunda, vida em comum, no domicílio conjugal. Terceira, mútua assistência. Quarta, sustento, guarda e educação dos filhos. V. Respeito e consideração mútuos. Do mesmo modo, algumas hipóteses de deveres, desta vez previstos no art. 1634, também do Código Civil, em especial, art. 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. Já em relação à união estável, outra previsão acerca de imposição de deveres, art. 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Da leitura dos dispositivos acima que impõem certos deveres, por outro lado, percebemos que não existe qualquer sanção expressa ao seu descumprimento, à sua inobservância. De sorte que dentre as classificações da doutrina, segundo a intensidade da sanção, Caio Mário Pereira da Silva assim nos ensina sobre classificação das leis, denominadas de leis imperfeitas, ou seja, leis imperfeitas são as que não se fazem acompanhadas da pena de nulidade do ato, nem de outra punição ao transgressor, procurando, entretanto, o legislador, por outros meios indiretos, obviar a sua contravenção. Se é verdade que leis imperfeitas, como ensina o ilustre jurista supracitado, não prevêem punições, é também verdade que o seu descumprimento, em especial a atenção aos deveres pessoais impostos pelo direito de família, encontram eco em uma interpretação sistemática, para fins de reparação civil, como neste artigo estamos desenvolvendo. 3. Responsabilidade civil. Em nossa obra Responsabilidade Civil no Direito de Família, Angústias e Aflições nas Relações Familiares, defendemos a incidência da responsabilidade civil como forma proteção das relações familiares, em atenção ao indivíduo ofendido. Tratamos do abandono afetivo, da infidelidade, e de uma série de situações que podem acarretar ofensa aos direitos de personalidade. Quando o Código Civil prevê que os pais têm o dever de educação e sustento dos filhos, por exemplo, e ocorrendo o abandono afetivo, não se tem qualquer dúvida de que tal ato é sim antijurídico, eis que violada a norma que prevê a educação e o sustento. A questão, por outro lado e já em sede de responsabilidade civil,
pela prática daquele ato, passa, necessariamente, pela análise da ilicitude. Não por menos que Fernando Noronha leciona que o dano não resulta necessariamente da violação de uma norma jurídica, tal violação pode ou não ocasionar danos. Sérgio Cavalieri Filho aduz que, de regra, não se presume o dano, ponto de sorte que, o dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito, nas hipóteses expressamente previstas, ou de inadimplemento contratual. Caio Mário Pereira da Silva, por sua vez, ressalta que, da leitura do art. 186, do Código Civil, percebe-se que o dano é a circunstância elementar da responsabilidade civil. De sorte que, a responsabilidade nada mais é do que o dever de indenizar o dano. Por todos, Agostinho Alvim ressalta que, como regra geral, devemos ter presente que a inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação, aliás sem objeto. Um outro exemplo, finalizando este artigo, a título de danos imateriais pelo abandono afetivo, que guarda relação direta com ofensa aos direitos de personalidade e descumprimento de deveres, pode ser traçado à luz dos ensinamentos de Carlos Alberto Bittar, quando assevera que as pessoas desenvolvem certos valores integrantes à personalidade, sendo um deles a utilidade, também importando o modo como a pessoa é recebida, como é acolhida. Um abandono da natureza que dissemos, além de violar a boa-fé objetiva, pode trazer consequências seríssimas ao filho. Assim, como pontifica Silvio de Salvo Venosa, se o estudo da responsabilidade civil abrange todo o conjunto de princípios e normas que regem a obrigação de indenizar, para fins de discussão sobre a afronta ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 113, mesmo que faça referência aos negócios jurídicos, entendemos, por estar na parte geral do Código, que se espalha por qualquer relação, a afronta ao dever de fidelidade recíproca, por exemplo, fazendo incidir a norma do art. 186. Todos do Código Civil, capitaneados pela Constituição Federal, em seu inciso X, art. 5º, deve o intérprete analisar as consequências do fato traição. 4. Conclusão. Das lições doutrinárias trazidas neste artigo, que nos conduzem à necessidade de se observar a lealdade, a não surpresa, de agir conforme gostaríamos que os outros agissem conosco, enfrentada então está a questão da boa-fé objetiva, em um panorama geral, independentemente do ramo do direito. Não temos dúvida, portanto, que a não observação dos deveres impostos pelo Código Civil, em especial a atenção ao direito de família, viola o princípio da boa-fé objetiva. O segundo passo, então, é a análise da violação à boa-fé objetiva por afronta aos deveres, por exemplo, de fidelidade recíproca entre os cônjuges, da ausência de criação e educação dos filhos, causaria ofensa a direitos de personalidade e, portanto, surgiria então possibilidade de reparação de danos imateriais. Conrado Paulino da Rosa, lecionando sobre o dever de fidelidade recíproca entre os cônjuges, levanta questões importantíssimas acerca do que configuraria a sua violação, ressaltando que não se pode compreender a fidelidade recíproca no mero sentido de exclusividade do direito do cônjuge às relações sexuais, mesmo que ainda seja tão forte a reação social contra toda e qualquer manifestação sexual dos cônjuges, com terceiras pessoas. Uma situação, um critério objeto, é que a afronta aos deveres aqui trazidos,
viola sim o princípio da boa-fé objetiva. A outra, por sua vez, é se pensar em reparação por danos extrapatrimoniais. O STJ, inclusive, se posiciona favorável à incidência da responsabilidade civil no direito de família, ou seja, não vê óbice para uma construção naquele sentido. Faz-se salutar, inicialmente, antes de se adentrar no mérito propriamente dito, realizar pequena digressão quanto à possibilidade de ser aplicada às relações intrafamiliares a normatização referente ao dano moral. Muitos, calcados em axiomas que se focam na existência de singularidades na relação familiar, sentimentos e emoções negam a possibilidade de se indenizar ou compensar os danos decorrentes do descumprimento das obrigações parentais a que estão sujeitos os genitores. Contudo, não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar-compensar, no direito de família. Ao revés, os textos legais que regulam a matéria, art. 5 graus V e X da CF e art. 186 e 927 do CC 02, tratam do tema de maneira ampla e irrestrita, de onde é possível se inferir que regulam, inclusive, as relações nascidas dentro de um núcleo familiar, em suas diversas formas. Assim, a questão que em nada contribui para uma correta aplicação da disciplina relativa ao dano moral deve ser superada com uma interpretação técnica e sistemática do direito aplicado à espécie, que não pode deixar de ocorrer, mesmo ante os intrincados meandros das relações familiares. Finalizando e reforçando o que foi dito, não temos dúvida que a violação dos deveres aqui trazidos implica em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Contudo, para se pensar em reparação civil decorrente de tal afronta, o caso concreto deve ser analisado, em especial se tratando de alegação de ofensas a direitos de personalidade, como fundamento para uma condenação por danos imateriais. A conclusão, portanto, passa por uma interpretação sistemática das normas que aqui vimos, buscando dar concretude à eventual ação de danos da natureza que vimos neste estudo. Do nosso entendimento partimos para as lições de Miguel Reale sobre a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, de cuja tensão resulta o momento normativo como solução superadora e integrante nos limites circunstanciais de lugar e tempo, concreção histórica do processo jurídico, numa dialética de complementariedade. Uma ação de reparação com base em causa de pedir que resulte da traição, por exemplo, cujo pedido é condenação por ofensa a direitos de personalidade, não pode ter como fundamento, apenas e tão somente, a afronta ao dever de fidelidade recíproca. Como ensina Silvio Rodrigues, e assim entendemos para a violação à boa-fé objetiva no direito de família, uma necessidade de interpretação, em busca do verdadeiro sentido da norma, também à luz dos princípios gerais de direito. A inicial, portanto, deve vir muito bem lastreada em provas acerca da ofensa e, quando do momento oportuno, buscar-se, por exemplo, uma perícia, esta, já referida na inicial, no sentido de comprovação de um dano que tenha ligação direta com a traição, como pressuposto da prova do nexo causal, eis que, como brilhantemente ensinam Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenwald e Felipe Peixoto Braga Neto, a investigação deve efetivamente ser considerada na concreta ofensa a um direito de personalidade ou a um direito fundamental do ofendido. De sorte que, sim, a afronta à boa-fé objetiva por de dar margem à reparação da natureza aqui trazida, mas não de forma geral e abstrata. 12.